Querido Mestre Jesus, estamos iniciando a nossa reunião da tarde, rogando, Senhor, o vosso amparo, a vossa assistência, em mais um estudo realizado em nossa casa espiritual, a Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. Agradecemos as bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido, pela vossa misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os vossos ensinamentos, através do Consolador prometido, que tem nos explicado, nos ensinado a lei de Deus na sua essência. Permita-nos pedir, Senhor, que a nossa visão espiritual seja aumentada, seja acrescentada, para que possamos extrair das lições da tarde aquilo que mais necessitamos. Pedimos a vossa bênção, o vosso amparo, a vossa assistência, por todos nós que aqui estivermos nessa tarde, encarnados e desencarnados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, estamos iniciando a nossa reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, com os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Bem-aventurados que são misericordiosos. E os nossos estudos se referem ao item 7, que tem o subtítulo de O Sacrifício Mais Agradável a Deus. São dos registros de São Mateus e que Jesus nos fala. Se, portanto, quando fordes depor a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com os vossos irmãos, depois então voltai a oferecer. São Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Dona Luzia e André. Passamos a palavra ao André. Meus queridos irmãos, boa tarde a todos. Que Deus nos ampare, nos proteja, nos ilumine, nos ajude. Conforme a gente pôde ver, a lição objeto de estudo da tarde de hoje é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 10 é intitulado Bem-aventurados que são misericordiosos. Quando a gente faz a leitura desse capítulo 10, a gente verifica que, além das passagens do Evangelho de São Mateus, nós temos 10 itens, ou melhor, nós temos 21 itens que vêm explicar para todos nós esse título, Bem-aventurados os misericordiosos, da necessidade da gente realizar constantemente o perdão. Misericórdia, de uma forma geral, é a gente praticar o perdão. E no capítulo, o item
que nós iremos estudar hoje é uma passagem do Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24. Antes de propriamente falar sobre aquilo, a substância, aquilo que Jesus quis trazer com essa lição, queria, antes disso, trazer um pouquinho do que estava sendo vivido naquela época. Então, quando a gente vai ter uma visão do contexto histórico, a gente inicia a nossa reflexão lembrando que nós estávamos vivendo ao século I. E lá na região da Judéia, que era um período marcado por grande tensão. Por que isso? Primeiro, porque o Império Romano é que dominava aquele local. E a partir do momento que ele dominava, toda e qualquer situação que fugia aos interesses do Império Romano, os judeus eles eram castigados, presos, mortos, eles tinham que pagar tributos. Situação essa que gerava uma grande tensão e ao mesmo tempo revolta por parte desse povo hebreu. Essa região então vivia uma ocupação que era opressiva. E o item, essa passagem que foi feita a leitura, ela foi justamente dita quando do Sermão da Montanha. Então, Jesus, que estava iniciando a sua pregação, e a partir do momento em que, em determinado momento da vida dele, ele reuniu, fora dos templos, mas em um monte, esse monte era o Monte de Corazim, que ficava ali próximo, era uma colina próxima a Cafarnaum, e que tinha vista para o mar da Galileia. E naquele momento, Jesus, por conta do seu magnetismo, por conta da sua evolução, ele envolveu o clima naquele momento com muito magnetismo. E as pessoas que estavam fazendo parte desse momento, o público que ali presente, eles não eram da elite religiosa, não eram, na sua maioria, fariseus, mas eles eram chamados deserdados da terra. Eram pescadores, camponeses, aflitos que buscavam esperança e que muitas vezes não encontravam essa esperança na religião que eles viviam. Eles estavam com o coração vazio, precisavam de algo. E Jesus veio preencher esse coração, não só do povo hebreu, mas de todos nós. E antes de subir no monte, Jesus ele chamava a atenção das pessoas, porque ele percorria aquelas cidades que estavam ali próximas, curando enfermos de doenças que muitas vezes eram incuráveis, libertando as pessoas de feridas, de abscessos. E isso fez aquela multidão ser atraída para poder conhecer quem que era esse que fazia esses acontecimentos e que alguns já falavam que era o Messias e que vinha para poder salvar o povo hebreu. E eles queriam entender quem era aquela pessoa. E aí uma multidão veio para poder conhecer Jesus por conta desses, um ia contando para o outro, que ia contando para o outro, e quando Jesus percebeu, já estava envolvido por uma quantidade enorme de pessoas. E aí, dentro dessa situação, Jesus se reúne e inicia a sua pregação, a pregação do seu ensinamento, da sua filosofia, por meio da famosa bem-aventurança. O resumo do Evangelho de Jesus, do cristianismo, está ali resumido nas bem-aventuranças. Esse capítulo
esse item que Jesus, que é objeto de estudos à tarde de hoje, ele vai trazer para todos nós como que Jesus tocava o coração daqueles que estavam ali naquele momento. Eu já trouxe para vocês o contexto histórico e o contexto fático da época, daquilo que como que viviam. E Jesus, ele tinha que tocar o coração das pessoas por meio das palavras de uma forma singela, porque eles não iam compreender se ele fosse muito rebuscado, se fosse muito técnico. Então ele pegava o cotidiano das pessoas, utilizava como exemplo para os seus ensinamentos. Uma coisa que ficou marcada foi esse item, o capítulo 5, versículo 23 a 24, que eu vou fazer a leitura novamente para que eu possa explicar para vocês esse contexto também. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembraste de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós. Deixai a vossa dádiva junto ao altar, e ide antes, reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai e oferecei. Então, Jesus estava falando de uma prática muito comum que era realizada pelo povo hebreu, que era o seguinte: imaginem vocês, as pessoas viajavam distâncias a pé para poder chegar até o templo de Jerusalém, e lá, sob sol, sob chuva, eles andavam e caminhavam para poder oferecer para o templo o sacrifício de um cordeiro ou de uma pomba. Era assim que o judeu entendia naquela época. Esse era o ápice que eles viviam naquela época do dever religioso. Era o sacrifício do altar do templo. E eles acreditavam, e eles tinham muita fé, que ao derramar o sangue daquele animal, ele estaria quitando suas dívidas com Deus. Era assim o raciocínio, era assim o raciocínio que eles viviam. E Jesus, a partir do momento em que sabia disso, porque também era um judeu, ele falou: olha, não é bem assim. O fato de você realizar esse ato, esse culto externo, onde a aparência ela varia mais que o sentimento, você, antes de realizar esse ato, e ele não condenou a realização do ato, ele simplesmente falou o seguinte: antes de você realizar o ato, procura aquele que você considera desafeto, procura aquele que você tem alguma questão que precisa ser resolvida, que você precisa perdoar. Procura aquele que porventura existe algum sentimento ruim, de mágoa, que precisa ser dissolvido. Vai lá e resolve. E depois você volta e realiza o ato. Porque para Deus, o que mais vale não é simplesmente o sacrifício, mas é o seu sacrifício da alma. É você lutar contra os seus defeitos, é você fazer a modificação do seu coração, do seu sentimento, é transformar a sua vida verdadeiramente, procurando ser uma pessoa melhor. Era isso que Jesus quis dizer quando ele tocou profundamente em uma situação que era comum e era usada por centenas de milhares de judeus naquela época como uma forma de purificação, de estar quites com Deus. A partir do momento em que Jesus ele interrompe e ele dá uma visão nova sobre
aquele ritual, ele traz uma nova perspectiva para o judeu sobre como você vai purificar o seu coração, a sua mente. Ele ensina para todos nós que Deus ele não aceita apenas as oferendas com as mãos cheias de ressentimento. Na verdade, a revolução verdadeira que precisa ser feita não é o sacrifício material, mas o espiritual. Esse é o verdadeiro sacrifício que Jesus estava dizendo quando ele apresentou lá no Monte de Corazim, nas bem-aventuranças, a necessidade de perdoarmos aqueles que estão à nossa volta. E aí, passado mais de 2000 anos, nós estamos aqui falando justamente sobre isso. Nós estamos aqui discutindo a necessidade do perdão, de sermos misericordiosos com os nossos irmãos, com os nossos amigos e inimigos, com aqueles que verdadeiramente temos algum sentimento e que esse sentimento precisa ser dissolvido. Sentimento ruim que precisa ser dissolvido. E aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo e clareia ainda mais essa situação. Vem Emmanuel e explica um pouquinho mais esse sentimento, porque hoje nós temos a compreensão para entender de uma forma mais aprofundada. Diferente daquilo que vivia na época aquele povo hebreu e os gentios, que não conseguiam compreender o que Jesus trazia, até mesmo porque eles acreditavam que o Mestre ele vinha para dominar o mundo, o terreno, lutar contra os romanos e salvar o povo da opressão romana. Era esse o entendimento deles. Que o Mestre vinha ia trazer vários soldados, várias pessoas que iam lutar contra o povo romano. Só que Jesus muitas vezes falou que o reino dele não era desse mundo. Não era o mundo da terra, mas era dos céus. E aí, a doutrina espírita, ela apresenta para todos nós que essa passagem, ela revela uma profunda lei. E para que a gente consiga subir a Deus, precisamos estar em harmonia com o nosso irmão. E aí, se a gente colocar no nosso dia a dia, a gente precisa sim transformar a nossa vida, os nossos sentimentos, para que a gente consiga então evoluir, realizar nossa reforma íntima, subir o nosso degrauzinho, mudar a nossa vida. O Evangelho, no capítulo 10, ele nos explica que o sacrifício mais agradável a Deus é aquele que o homem faz do seu próprio ressentimento. São palavras do Evangelho. E ele ainda complementa que o cristão, ele não oferece mais dons materiais. Ele oferece a sua própria alma a Deus. E essa alma precisa estar modificada, para que todo sentimento de ódio e animosidade seja diluído, seja acabado. Emmanuel, no livro Fonte Viva, traz a fórmula da reconciliação. Ele nos explica que como é perigoso guardar ressentimentos ruins. E aí, de uma forma científica, Emmanuel fala que a mágoa cria um laço fluídico com aquele que você tem ressentimento. Esse laço fluídico é de baixa vibração. Enquanto não perdoamos aquele nosso irmão, ficamos magneticamente
algemados ao nosso aniversário. Imagine só. A partir do momento que a gente tem esse sentimento, a gente cria esse laço de energia com aquela pessoa, que a gente só fica pensando naquilo. Já perceberam isso? A gente só fica pensando naquilo. O que eu vou fazer para poder acabar com a vida dele, para poder dificultar a vida dele? Ele vai ver comigo? Não é assim que funciona? E perdoar é soltar essas correntes, é fazer uma limpeza. Emmanuel fala que é uma higiene espiritual, porque a partir do momento em que nós temos mágoa, isso vai gerar um veneno, e pouco a pouco nós estamos perdendo. E aí, olha como que é interessante, isso é a visão do Espiritismo, é a visão religiosa. Não bastasse isso, a ciência dos homens também andou estudando sobre os efeitos da mágoa no nosso corpo. A gente sabe que o espírito adoece primeiro e depois exterioriza no nosso corpo. É assim que funciona. Várias universidades de respeito pelo mundo já fizeram estudos sobre a mágoa e quais são as consequências que ela gera no corpo. Stanford, Universidade de Stanford, ela fez um estudo em que os indivíduos que aprenderam a perdoar apresentaram uma redução de 70% nos sentimentos de mágoa, 20% nos sintomas de depressão e uma diminuição significativa em dores físicas, cabeça, costas, náuseas e problemas de sono. A mágoa crônica reduz a produção de serotonina, o que acelera o envelhecimento cerebral. Olha o que a ciência dos homens trouxe. Harvard, Universidade de Harvard, o simples ato de relembrar uma mágoa, experiência de raiva, causa uma queda de 6 horas nos níveis de anticorpos, hemoglobina A, a primeira linha de defesa do corpo contra infecções. Estudos dessa instituição mostram que o risco de infarto aumenta significativamente nas 2 horas seguintes ao surto de raiva ou o remoer de mágoa. E aí vem Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, que eles uma pesquisa brasileira apresentada no 40º Congresso da SOSESP, que é essa Sociedade de Cardiologistas, e revelou que a dificuldade de perdoar está associada a uma ocorrência 3 vezes maior de impacto agudo do miocárdio em comparação com quem consegue liberar esse ressentimento. Então, isso demonstra para todos nós que, além da gente conseguir purificar a nossa alma, a gente evita doenças. E dependendo dessas doenças, nós podemos chegar, inclusive, no mundo espiritual, como um suicida indireto, dependendo da situação. Nós temos aí nos livros, inclusive de André Luiz, que ele foi considerado um suicida quando ele chegou no mundo espiritual por conta da forma como ele vivia aqui na Terra. Então é uma reflexão para todos nós sobre a necessidade de diluirmos esse sentimento, sermos verdadeiramente misericordiosos. E olha que o mestre já vinha falando isso há 2000 anos atrás, e nós estamos aqui repetindo. Com o intuito de ilustrar a lição de hoje, trouxe uma passagem para poder fazer a leitura do livro Espírito da Verdade. Esse livro, ele tem como objetivo, ele tem uma característica que ele explica várias passagens do Evangelho. O livro, ele traz aqui a lição indulgência, que justamente
venham estudar o capítulo 10. A luz da alegria deve ser um facho continuamente aceso na atmosfera da experiência. Circunstâncias diversas, e principalmente as de disciplina, podem alterar o clima de paz em redor de nós. E dentre elas, se destaca a palavra impensada como forja de incompreensão a instalar entre nós. Daí, o nosso dever básico de vigiar a nós mesmos na conversação, aplicando os recursos de entendimento nos ouvidos amigos. Sejamos indulgentes, ou seja, vamos saber ter caridade, vamos perdoar com caridade. Se erramos, roguemos perdão. Se outros erraram, perdoemos. O mal que desejarmos para alguém hoje suscitará o mal para nós mesmos amanhã. A mágoa não tem razão justa, e o perdão anula os problemas, diminuindo complicações e perdas de tempo. É assim que a espontaneidade no bem estabelece a caridade real. Quem não reconhece as próprias imperfeições demonstra incoerência em si mesmo. Quem perdoa desconhece o remorso. Ódio é fogo invisível na consciência. O erro, por isso, não pede aversão, mas entendimento. Erro nosso requer a bondade alheia. Erro de outrem reclama a nossa clemência. A humanidade dispensa quem a censure, mas necessita de quem a estima. Diante o erro, debalde se multiplicam justificações e razões. Antes de tudo, é preciso restaurar o trabalho em andamento, porque o retorno à tarefa é a consequência inevitável de toda fuga ao dever. Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais amplo em nós o imperativo de perdoar. Aprendamos com o Evangelho a fonte inexaurível da verdade. Você é a mostra da grande prole de Deus. Carece do amparo de todos, e todos lhe solicitam amparo. Sabia, pois, refletir o mundo em torno, recordando que se o espelho inerte e frio retrata todos os aspectos dignos e indignos à sua volta, o pintor consciente e respeitável, buscando criar atividade superior, somente exterioriza na pureza da tela os ângulos nobres e construtivos da vida. André Luiz. Então, meus irmãos, a lição ela vem calar fundo a cada um de nós em virtude dos nossos defeitos. Nós somos imperfeitos. Nós temos as nossas dificuldades. Nós sabemos aonde o nosso calo dói. Quantas e quantas vezes temos a oportunidade de perdoar e não perdoamos? Quantas e quantas vezes realizamos ações da nossa vida, erros que são perdoados e esquecidos pelos outros? Se nós queremos ser perdoados, temos também que perdoar. Se nós somos falhos, temos que entender a falha do outro e procurar não escandalizar com aquilo que acontece na nossa volta. Guardar mágoa é gerar problema para nós mesmos. Nós temos que fazer o nosso altar cotidiano não um templo de pedra igual Jerusalém, mas a nossa casa, onde nós estivermos, por meio das nossas ações. E com isso, procurar em momentos
de dificuldade, a pedir amparo a Deus por meio da prece. Porque por meio da prece, em momentos de desequilíbrio, é que nós vamos encontrar o equilíbrio correto para que possamos caminhar a nossa vida. Que possamos, daqui à frente, refletir nas máximas trazidas pelo Evangelho de Mateus. E tenhamos coragem de ser os primeiros a buscar a nossa paz, transformando os nossos corações no verdadeiro altar onde Deus habita. Muita paz a todos, que Deus nos ampare, nos proteja, continue nos iluminando. Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade então ao estudo desse sábado, o sábado quentinho, gostoso, né? E, como já foi lido pelo irmão que iniciou o nosso estudo, nós hoje estamos estudando o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec e os espíritos superiores que o ajudaram colocaram como título Bem-aventurados que são misericordiosos. O André nos trouxe bastante elementos de reflexão. Nos trouxe pela ótica espírita o entendimento daquilo que nós vamos estudar hoje do nosso tempo. E o tema é o item 7 deste capítulo, onde traz como subtítulo Sacrifício mais agradável a Deus. Então vamos iniciar a nossa parte aqui. Em primeiro lugar, vamos lembrar de uma frase muito bonita do Cristo, que é o ponto de origem de tudo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém chegará ao Pai, ninguém chegará à perfeição, se não for por meio de mim. Essa é uma fala que nós não podemos esquecer com facilidade, porque é o início de tudo. É aquela fala que nos mostra que, para que um dia cheguemos à nossa perfeição real, espiritual, porque esse é o objetivo da reencarnação, é que venhamos aprender a buscar a nossa perfeição, mas para que cheguemos a ela, precisamos ter um caminho. Temos que ter um roteiro, temos que segurar uma bússola. E essa bússola chegou há mais de 2000 anos. Com essa fala, Jesus queria nos dizer do seu trabalho entre nós, de tudo aquilo que ele iria fazer, buscando fazer bem feito, porque foi a tarefa, foi a missão que o Pai confiou a ele. Ser o pastor espiritual das nossas vidas, dos nossos espíritos. E esse pastor saiu da ilicitude onde vivia, porque Jesus é um Cristo. O Cristo é um espírito puro, numa hierarquia que nenhum de nós podemos hoje entender nem compreender. E ele abdicou daquele momento para chegar a nós, para vir até nós, para que nós pudéssemos ter um norte, para que nós pudéssemos compreender que o
nosso Pai é amor e, como amor, Ele nunca nos deixa sozinhos. As suas criaturas são sempre veladas, cuidadas, amparadas por Ele. E Jesus veio nos dizer isso. Essa passagem de hoje, quando nós a lemos solitária, fora do contexto, muitas vezes nos cria dúvidas. Jesus disse: se portanto, quando fores depor vossa oferta no altar, se portanto, quando fores depor vossa oferta no altar, vos lembrardes que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a oferta junto ao altar e ide antes reconciliai-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecer. Que oferta? Essa é a primeira pergunta. Quando nós pegamos o ensinamento solto, e foi por isso que o André nos trouxe o contexto. Nos mostrou o tempo exato que Jesus trouxe essa mensagem para nós, essa instrução, este alerta. Foi naquele momento grandioso, onde Jesus, reunido com a multidão, no Monte Corazim, em plena natureza, ele declina aquele poema divino da bem-aventurança. E neste poema, Jesus reafirma o objetivo da sua estadia entre nós. Dizer para nós que todos nós seremos felizes um dia. Não haverá mais dor, tristezas, mágoas, solidão, sofrimento. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós prestemos muita atenção no roteiro que Ele iria dizer para nós. E Ele então começa: vós sois o sal da terra. E se o sal vier insípido, a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Então, toda cozinheira sabe. Se você põe uma pitada a mais, você tira o sabor do alimento. Então, ali Jesus está pedindo a nós outros que fizéssemos as coisas sem o excesso, que prestássemos atenção na nossa forma de agir. E continua o poema divino: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, para que ela possa alumiar todos que se encontram na casa. Vós sois essa luz. Mas para isso é necessário que você faça a sua luz brilhar. Brilhe vossa luz. É por isso que Jesus não nos olha com olhar de críticas, nem de cobranças, com olhar de quem não perdoa, porque Ele não vê as nossas imperfeições. O que Ele vê em nós é essa centelha divina que o Pai nos colocou quando nos criou. São as potencialidades divinas que o Pai deu a cada um dos seus filhos, para que eles pudessem, através do esforço próprio, conseguir alcançar a perfeição. E continua então Jesus lá no monte,
a dizer para nós: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Porque muitos dos fariseus diziam que o que Jesus ensinava era contra a lei. Então Jesus disse: não, eu não vim revogar, eu não vim fazer com que mudasse a lei, mas sim eu vim dar complemento à lei. Jesus é a segunda revelação divina. Ele foi enviado pelo nosso Pai para complementar o que nós ainda não podíamos alcançar na primeira revelação da justiça. Então veio a justiça com Moisés e veio o amor com Jesus, a dizer para nós que nenhuma justiça poderá ser feita sem que seja envolvida pela luz do amor. Então Jesus veio complementar. E aí ele então disse: ouviste o que foi dito aos antigos na lei: não matarás. Quinto mandamento da lei de Deus: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, com toda a autoridade que ele tinha, porque ele foi enviado por Deus como representante do Pai entre os filhos menores, os filhos que ainda precisavam de ajuda, e com toda a autoridade Jesus disse: eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a ser entregue ao juiz. E quem lhe chamar de tolo ou de louco estará sujeito ao inferno de fogo. A gente sabe que Jesus falava naquela situação de uma forma mais material, para que as pessoas daquele tempo conseguissem entender. Com a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido, vem então trazer o complemento, complementar, mostrar para nós essa grandeza, essa magnitude que é a revelação divina para nós, completa, porque Jesus mesmo diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, que ficará convosco eternamente. Então não teremos mais revelações. Ela está completa. Cabe agora a cada um de nós agir dentro dela, colocá-la na nossa vida, aceitá-la como essa bússola divina que o nosso Mestre Jesus veio trazer para nós. Então é aí, meus irmãos, que Jesus fala: se portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, porque você o insultou, porque você teve preconceito contra ele, porque você falou palavras ofensivas a ele. Então, antes de colocar a tua oferta no altar, vá, reconcilia-te com teu irmão, e assim, depois, volta e faça a oferenda. O André nos disse muito bem, com referência à oferenda. No tempo de Jesus e bem antes de Jesus, as oferendas eram materiais. Os homens daquela época buscavam a remissão, buscavam o perdão do pecado ou dos erros cometidos através de ofertas materiais.
Quanto mais rico, mais oferta. Nós já aprendemos sobre as moedinhas da viúva no gasofilácio. Então, quanto mais poder aquisitivo tinham, a oferta era maior. Ofertava-se de tudo, ofertava frutas, aquilo que a terra dava, os legumes, ofertava ali os animais, ovelhas, carneiros, ofertava-se pássaros. Então, quanto mais aquela criatura tivesse de erros, maior era a sua oferta, para que ele tivesse a certeza que o sacrifício daqueles animais iriam fazer com que Deus se ficasse feliz com eles, dando a eles então a remissão dos pecados. Isso era normal, e Jesus, como vivia no meio deles e fazia parte daquele povo, Jesus sabia. Mas Jesus, naquele momento em que ele chama a atenção no monte, para que se nós ficamos muito presos à lei, à palavra, não matarás. Então Jesus chama a atenção para mostrar que os ensinamentos que vieram de Deus, que as revelações divinas são muito maiores, têm uma amplitude de entendimento muito maior do que o que realmente nós imaginamos. Então, não matar, que para até hoje, para nós, é não tirar a vida do nosso semelhante, tem uma amplitude de entendimento muito maior. Se eu tiro a paz do meu irmão, eu estou matando a paz do meu irmão. Se eu tiro a esperança no coração de um irmão, eu estou matando a esperança na vida daquele que a única coisa que tem é a esperança. Então nós precisamos entender o Evangelho de Jesus, e é por isso que o nosso patrono Paulo de Tarso nos pede: não fique preso à letra, busque o sentido real, busque o espírito, a essência da letra, para que você possa entender o que você está lendo, o alerta do nosso Cristo, aquilo que realmente Ele veio trazer para nós. E é por isso que foi necessário vir a doutrina espírita, que nos abre o entendimento, que fala conosco sobre o que realmente Jesus dizia naquele momento. Então Jesus aponta-nos com essa passagem a inutilidade de qualquer prática externa quando feita sem a necessária tranquilidade de consciência. Jesus não condenou as religiões, Jesus não condenou as ofertas. O que ele queria dizer naquele momento é que qualquer oferta que você for fazer, seja ela do animal, seja ela dos frutos, seja ela uma oferta espiritual com a prece, para indicar o ato de adorar a Deus, porque a prece é um ato de adoração à divindade. Então, quando nós oramos a Deus, significa que nós estamos adorando a Deus através da prece. Então, seja qualquer oferta que você quiser, o Pai só receberá essa oferta se você tiver sacrificado dentro do seu coração os pensamentos maus, os sentimentos maus, as ervas daninhas da inveja, da angústia, do ressentimento, do não perdão. Só assim. E por quê? Aí vem a doutrina espírita, explica para nós a doutrina espírita. Deus é amor. E com sentimento ou propósitos inamistosos no coração, é impossível entrarmos em sintonia
temos misericórdia para as nossas necessidades se não somos misericordiosos com os nossos irmãos? Como eu posso pedir a Deus perdão por um erro que eu tenha feito se eu não consigo perdoar o meu irmão? E aí a gente fala, mas Deus não é um Deus de amor, não é um Deus que nos ama e que cuida de nós? Cuida. Deus é onisciente, tudo sabe, e é onipresente em nossa vida. Não importa se nós erramos ou não erramos, Deus está conosco. O problema é como nos diz a doutrina, os espíritos superiores. O problema está não é em Deus, é na sintonia que nós criamos ao nos ligar com Deus. Se eu tenho o meu coração cheio de propósitos e de sentimento inamistosos, a minha vibração é rasteira. É uma vibração normal, nas sombras. Como que eu vou sintonizar com a luz, trazendo o meu coração carregado de sombras, de sentimentos menos dignos? Essa é a passagem de hoje, é isso que Jesus diz. Eu vou entrar para o meu quarto interno, como Jesus me ensinou, eu vou orar ao Pai, mas se meu coração estiver repleto de ressentimento, eu não vou conseguir sintonizar. O meu Pai já está ali me esperando. Mas eu não vou conseguir receber as bênçãos que Ele tem para mim. Porque sintonia é uma troca. E como que eu vou trocar? Ele vai me dar a misericórdia e eu não vou senti-la em mim. Porque eu não estou sintonizada na mesma faixa. É como se eu ligasse um rádiozinho fora da sintonia e ele ficasse dando interferência. Eu não vou conseguir entender o que o radialista está falando. É isso que Jesus nos pede aqui nessa item 7. Que não basta só a gente achar que porque não tirou a vida de uma pessoa, que a gente está aqui com Deus. Não é. Toda ofensa, toda mágoa, toda tristeza que levarmos aos nossos irmãos, nós seremos sim encaixados no 5º mandamento da lei de Deus. Toda vez que tiramos a esperança do meu irmão, toda vez que eu tiro a paz do meu irmão, toda vez que eu firo os sonhos do meu irmão, eu estou tirando dele o direito de viver. Então eu estou também incluso no 5º mandamento da lei de Deus. E foi isso que Jesus veio fazer quando ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Ou seja, dando o conceito exato de cada lei, nos ensinando realmente cada lei. Então, meus irmãos, no livro não vai dar tempo de trabalhar com ele, mas nós vamos ter somente um pouquinho aqui do Emmanuel, para que a gente possa entender melhor como agir nessa situação, para que nós tenhamos a certeza de nos sintonizar com o nosso Pai no ato da prece, no ato de adoração a Ele. Diz os Espíritos superiores que todas as tarefas ou os deveres que fazemos conosco quando reencarnamos, um dos maiores é o de que nós precisamos realizar aqui na Terra. Um dos mais importantes é o de reconciliar-nos. E o pior é um dos mais importantes, mas é o mais difícil. É o mais difícil de fazer. Porque quando nós reencarnamos, precisamos reconciliar-nos
Porque a ponte que nos leva a Deus é o próximo. Eu não chego ao Pai se não for por meio do meu irmão. Qual é a lei? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Qual é a lei? Então, se eu não tiver esse entendimento, para mim vai ser muito difícil. E por que eu tenho que aprender a reconciliar? Porque quando eu reencarno de novo com os meus desafetos, com aqueles a quem eu magoei no passado e que não tive tempo ou não quis fazer as pazes. Só que se eu não fizer as pazes, eu vou voltar com ele de novo, porque a lei é amor, e o amor precisa reconciliar. Então eu não posso subir o degrau da evolução. Vai ficar nessa roda gigante, reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, sem sair do lugar. Mas Deus espera que nós temos a eternidade. Agora, cada reencarnação nos traz problemas maiores. Vem com juros e correção monetária. Aí a coisa aperta, não é mesmo? Então Emmanuel diz assim, olha, se alguém te ofendeu, perdoa, sem delonga. Não espere, perdoa. Se, ao contrário, feriste a outro, reconsidera o gesto impensado e solicita desculpas imediatas. A desarmonia espiritual entre os irmãos, quando não extinta no nascedouro, quando não é resolvida, ela cria perturbações de resultados imprevisíveis. E aí ele faz uma analogia. Essas perturbações são semelhantes a um foco infeccioso em um órgão do nosso corpo físico, que, se não for debelado urgentemente, acaba intoxicando todo o corpo. Então, Emmanuel, no livro Consolador, ele diz para nós que as enfermidades do corpo derivam da alma, do espírito. Muito disto que nós temos, muitas coisas que surgem em nosso corpo físico, está vindo pelo quê? Pelas enfermidades da nossa alma. As enfermidades espirituais que trazemos ainda conosco, as imperfeições. E é por esse motivo, agora terminando, certamente, diz Emmanuel, que Jesus, o Divino Mestre, não apenas recomendou reconcilia-te com teu adversário, porque o versículo 24 continua, e nós vamos lê-lo aqui. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, para que o juiz te entregue ao oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Que prisão? As reencarnações. Nós vamos reencarnar quantas vezes for necessário, até compreendermos que quando Jesus, essa luz divina que veio até nós, diz para nós que precisamos amar o nosso próximo, é uma realidade, uma verdade incontestável. Porque o próximo é a ponte que nos levará à nossa perfeição. Né? Então vamos deixar o nosso orgulho. Mas ele me feriu primeiro. Vamos deixar o orgulho, o milindre, o egoísmo de lado. Vamos fazer com que eles fiquem bem educadinhos. Vamos tentar extirpar o máximo possível dele em nossos corações, para que a gente possa, de coração aberto, realizar aquilo que Jesus veio nos ensinar. Vamos buscar apresentar, portanto, a Deus, ao nosso Pai, né, as oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de quê? De amor, né? Amor ao próximo. Vamos adorar o nosso Pai
amando o nosso próximo através de um altar que Paulo de Tarso já diz para nós. Lá no capítulo 13, versículo 10 da carta de Hebreus, temos um altar onde? No nosso coração. Qualquer oferta, por menor que seja, feita com amor. Tanto que Emmanuel fala, cota é pedaço pequenininho de amor ao nosso próximo. Que Jesus nos abençoe, nos dê força e coragem para isso. Não é mesmo? Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Djalma que nos faça a prece. Convido a todos os irmãos a fazer parte da prece dessa tarde, fechando nossos olhos, nos compenetrando na imagem de Jesus em nossas mentes, buscando a nossa paz, nosso clima interior, para que essas palavras da tarde de hoje façam resplandecer sobre os nossos espíritos, recebendo na plenitude aquilo que Jesus sabe que seja bom para todos nós em nossa busca na evangelização dos nossos corações através da prática do seu Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, hoje e sempre, assim seja. E com essa prece nós estamos encerrando os nossos estudos da tarde na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos forem receber paz, pedimos que formem. Vai ter ficha para médicos.